Sejam bem-vindos ao podcast Pó de Carvão e seus derivados. Aqui nós iremos discutir estratégias para você ganhar até 10 vezes mais utilizando o pó de carvão. Eu sou o João Vitor. Eu sou o Bruno Lippel e o tema de hoje é: afinal, briquete de carvão é só pó de carvão? Bruno, antes da gente iniciar, tá? Gostaria de esclarecer algumas dúvidas, né, que a gente está tendo com alguns clientes nossos, né, que estão começando no mercado do briquete de carvão, né? Algum cliente me perguntou, né, se o briquete de carvão é algo novo, né, que está iniciando agora, né? Devido a essa pergunta, a gente pesquisou a sua origem e achamos os seguintes dados, tá? A fabricação, né, comercial mecanizada de briquetes de carvão originou-se na França, tá, em 1842, tá? Porém eram feitos com carvão mineral e eles eram utilizados em fornos e caldeiras. Um negócio bem antigo já, né? Até quando a gente estava pesquisando, eu vi um dado ali que a manual começou na China antes disso, só que não tinha a data, né? Uhum. Já então, tem antes disso, já faziam manualmente os briquetezinhos. Então já é algo bem antigo. De acordo também com um escritório de patentes lá dos Estados Unidos, tá, o briquete de carvão vegetal, como esse que a gente conhece hoje, né, que é o briquete de carvão vegetal, foi patenteado em 1895, tá, por um homem chamado W.P. Taggart, tá, anotado como um botão de combustível, né, como um briquete fosse um combustível na época, né? Não deixa de ser, né, até hoje. Não deixa de ser até hoje, né, uma fonte de combustível. Não foi inicialmente projetado para ser usado na grelha, né, em churrasco, não foi projetado para isso, né? Na época, os fogões a lenha eram eletrodoméstico comum na cozinha, tá? Foi substituído hoje pelos fogões a gás, essas outras tecnologias, até elétrico, né? Então, esses briquetes antigamente eram comercializados, né, como um método para produzir, né, uma temperatura mais segura, tá, mais quente e mais uniformemente controlada, né? Que o briquete ele não dá aquela labareda, tu consegue dar uma... Tem um calor constante, é um poder calorífico maior, né? Maior. Vamos dizer, ele gera mais calor do que uma lenha, do que qualquer outro tipo de carvão mesmo, né? Exatamente. Né? E, inclusive aqui no Brasil, tá, tem algumas marinas, né, de São Paulo que estão proibindo o uso de carvão comum, tá, por conta que dá chama, né? Então tem riscos maiores de dar incêndio, né, ou acidentes, né, com esse carvão, tá? E também tem alguns condomínios, né, que estão partindo para esse caminho também. Partindo para esse caminho também. Os condomínios, até os síndicos, eles estão comprando o briquete de carvão, deixando disponível lá para os moradores de graça, para eles ir pegando e se acostumando a utilizar o briquete, né? É que aqui no Brasil ainda o pessoal gosta muito, né, do carvão, da labareda. É a cultura, né? É cultural. Pega ali, joga o carvão e deu, né? O briquete tem umas particularidadezinhas, mas tem uma qualidade muito superior, né? Apesar de parecer uma coisa nova hoje aqui no Brasil, nós já temos experiência de 12 anos com esse tipo de briquetagem, né? E nós vamos ajudar vocês a ganhar até 10 vezes mais utilizando esse pó de carvão e transformando ele em briquete de carvão. A gente vai ajudar, né? O pessoal aí tem umas dúvidas, umas dúvidas, realmente. A gente está aí nesse podcast para ajudar, tá? Tá, vamos lá agora com o tema, né, do podcast. Bruno, eu procurei, tá? Eu pesquisei no dicionário, tá? E vi lá que o briquete, né, é um conglomerado de algum material, né, obtido por prensagem ou briquetagem em máquinas de granulação, né? Mas afinal, né, o que é o briquete, Bruno? O briquete, na realidade, é exatamente isso que o dicionário fala. Ele é um conjunto de materiais que ele é aglomerado, né? E eles são aglomerados entre si e eles formam um bloco. Esse bloco pode ser quadrado, pode ser redondo, sextavado, triangular, do jeito que a pessoa decidir que é o ideal para ela. Moldes, né? Vários modos que tu pode fazer. Tem vários modelos. Então, ele é prensado ou extrusado, né? Perfeito. Bruno, outra pergunta. Conta aí pra gente, tá? O que é o briquete de carvão? Né? O que vai no briquete de carvão? Tá? O que compõe esse briquete? Do que ele é feito?
Tá, o briquete de carvão, vamos ver, pelo próprio nome já diz, né? É carvão. Então ele é utilizado a moinha de carvão, daí tu utiliza além da moinha um ligante e água, né? Então tu mistura esses 3 ingredientes e tu vai fazer um briquete de carvão. Perfeito, Bruno. Bruno, também achei um dado aqui, tá? Que diz que no processo de carbonização, né, a munha representa cerca de 10%, né, da produção de carvão. Então esse pó tem algum segredo? Posso simplesmente pegar esses pedaços pequenos de carvão e briquetar? Na realidade tem 2 caminhos, né? Tu vai pegar esses 10% de carvão que saiu do teu processo de carbonização. Então tu vai peneirar e utilizar só o pó fino, né? Ou para agilizar, eu vou usar o montante total, tu moe tudo junto e utiliza ele moído daí, né? Perfeito. Tá, Bruno, agora foi entendida a parte do pó de carvão, tá? Na mistura do briquete, além do pó, você falou que vai um ligante, né? O que seria esse ligante? Um ligante qual é a função do ligante? A função do ligante é unir, né? Então tu vai usar um amido, né? Um fécula, pode usar o da cana. Bagaço da cana? Não, Melaço da cana. Melaço de cana. Tu pode usar, enfim, qualquer coisa que não seja tóxica, né? Que faça algo essa natural, função. né? Exatamente, algo natural que faça essa função de ligar, de grudar, né? Então, ali tu vai usar ele para ligar. Então, depois de seco, ele vai ficar rígido, né? Vai dar resistência mecânica, vai dar resistência para tu poder manusear ele, né? Perfeito. Tá, Bruno, você falou ali antes da munha do carvão, né? O que é essa munha de carvão? É algum tipo de carvão específico? Tá, antes de falar da moinha, vamos falar um pouquinho então do processo, né? Que é aqueles dos 10% que tu falou antes. Então, eu vou pegar a madeira, eu vou botar num carbonizador, que é um forno, que é um tipo de espécie de forno, né? Fornoca que eles falam. Isso, antigamente mais antigo era isso, hoje já tem processos industrializados, já que aumenta muito a produção, né? Mas, enfim, o conceito é o mesmo. Tu pega a madeira, tu vai carbonizar essa madeira, tu vai transformar a madeira em carvão, né? Então, depois eu tenho esse montante todo aqui de carvão carbonizado, né? Madeira carbonizada que virou carvão. Então, eu vou peneirar isso para utilizar só o carvão bom que eu carbonizei aqui. Que tu não vai botar o pó também dentro para vender, né? Isso, não vai, imagina vir um saco de carvão com 10% de pó junto ali no meio, né? Exatamente. Então, para ter um carvão de qualidade, tu acaba tirando esse rejeito, que hoje é um rejeito, né? Então, e usa só o carvão bom. Então, esse rejeito, ele é a munha. É a moinha, eles chamam de moinha, e que ele corresponde a 10% que a gente falou ali do total. Então, eu produzi 100 toneladas de carvão, então eu tenho 10 toneladas de moinha. Entendi. Que é um rejeito, né? Que é um pode rejeito. Tá fazendo briquete com esse rejeito. Né? Esse rejeito eles hoje até uns doam, né? Uns jogam fora, deixa empilhado no próprio pátio, né? Sim. Alguns conseguem vender, tá em torno de... vai ganhar no máximo 50 centavos no quilo, não ganha mais que isso. Tá em torno de 10 centavos a 50 centavos o quilo disso. Entendi. Perfeito, Bruno. Entendi que o briquete também é uma mistura, né, do pó do carvão, um ligante e água. Né? Qual que seria a proporção correta, né, de cada um deles? Tá, a proporção correta ela varia um pouco. Varia por quê? Depende a madeira que tu está utilizando, a região que tu está, qual que é a umidade, se esse carvão já pegou chuva às vezes ou não pegou, entende? Nesse armazenamento antes de vir para ti. Então a umidade fica em torno ali de 15, tu vai acrescentar 15 a 40% de água. Então, por isso que varia um pouco. E também varia um pouco devido ao tipo de aglutinante. Vou utilizar trigo, vou utilizar fécula. Tem uns aglutinantes que precisam de mais água, né? Exatamente, o amido de milho, vamos falar. Então, pode ser que tu utilize ali de 5 a 10% de algum aglutinante. E isso também interfere um pouco na quantidade de água que tu vai acrescentar além da moinha, né? A própria moinha em si, né? Então, vamos pegar assim, um basicão, 100 kg de carvão, tu vai botar de 5
a 10 kg de aglutinante e entre 15 e 40 litros de água. Perfeito. Bacana, Bruno. O pó, ele tem que estar em algum tamanho específico, né? Depois de peneirar ou moer ele, como funciona isso? Não, o pó ele tem sim, tem um tamanho específico. O ideal, a gente fala, ele tem até 4 milímetros, né? Uhum. Então nessa faixa de pó, que tu pode comparar o pó a um talco, né? Uhum. E até 4 milímetros seria meio grão de arroz, né? Então ele tem que estar nessa faixa. Então quando faz o processo de moagem, eu vou moer tudo, vou passar tudo pelo moinho. Então ele já vai dar uma faixa de 4 milímetros até o pó, né? Então é essa faixa daí que ele tem que estar. Perfeito. Até 4 milímetros o tamanho. Bruno, tem alguma proporção do pó de carvão? Tipo, se eu tiver somente pó com 4 milímetros, né, funciona? Dá para fazer o briquete? Se eu não tiver, vamos supor, como moer e eu tenho lá estocado só esse farelinho aí de 4 milímetros, eu consigo fazer o briquete? Conseguir, consegue, né? Não seria o ideal, né? Eu gosto de, às vezes quando os clientes perguntam isso para nós aqui, eu gosto de falar assim, até, tu imagina tu pegar só brita fina e misturar com cimento. Uhum. Então tu vai fazer uma mistura daquilo ali, vai fazer uma viga com só brita e cimento, brita fina e cimento. Então ele não vai dar a resistência mecânica que chega. Então vai formar a viga? Vai formar o briquete usando só 4 milímetros? Vai formar o briquete, vai conseguir fazer o briquete. Só que tu vai ter que secar ele, daí tu vai ter que embalar ele, vai ter que tirar de um depósito, vai para caminhão, vai para um outro depósito. Com esses 4 milímetros ele não tem resistência mecânica suficiente, né, para durar tanto tempo, né? Não. Daí tu vai carregar, tu vai sacar, encarregado, vai pro mercado, daí vai jogar isso, vai para o teu carro, até chegar tu começar a utilizar ele, vai estar virado uma maioria tem também a questão tem também a questão da resistência de tempo de queima, né? Tempo que de também queima pedaços também. maiores dura menos que os ele acaba ficando dando um poder calorífico um pouco menor, né? Uhum. Se tu conseguir chegar até lá, né? Às vezes tu nem consegue querer acender ele lá, mas se tu conseguir chegar ele até lá, no churrasco, ele vai acabar dando um tempo menor de queima. Perfeito. Tá, Bruno, você falou ali, né? Você disse que teria como fazer somente um pedaço de 4 milímetros, mas o ideal é ter uma mistura de tamanhos diferentes, né? Se tratando do briquete, né? O que significa essa resistência? Né? Teria algum benefício de fazer essa mescla de grãos, né? Pode ter o de 4 milímetros, daí ter o pó, aquele pozinho que é só o talco, né? O fininho. Né? Teria que ter, assim é o ideal, né? Ter essa mistura. O ideal e vamos falar dos benefícios, né? Tu vai ter um briquete de uma qualidade boa, tu pode deixar ele cair no chão que ele não vai quebrar, não vai virar pó. Então tu vai ter toda essa parte logística, que vai ser um briquete que vai resistir a tudo isso. Mais facilidade para tu fazer essa logística, né? Para ti, né? Ter um briquete mais resistente. Né? Tanto a embalagem quanto o transporte, tudo, ele vai chegar no cliente, no consumidor, com um briquete de verdade, né? Não meio farelo, né? Sim. Além disso, tu ganha poder calorífico, tem mais, vamos dizer, tu gera mais calor e um tempo de duração muito maior. Tem um briquete bem feito, ele chega até 6 horas de queima. Sim. Então, bastante tempo, né? Em comparação, se for ver um carvão comum. Quanto saco não vai gastar até chegar nas 6 horas? Algum saco, com certeza. Tá, Bruno, você falou nos 3 ingredientes, né? O pó de carvão, o ligante e a água. Né? Mas como funciona a água nesse processo? Né? Uso antes, uso depois. Né? Eu teria que secar o briquete depois de moldado? A água, ela vai no início do processo. Que é mesmo, vamos continuar na analogia do concreto. Vamos misturar areia, brita e cimento, misturar tudo, botar dentro da viga e botar água depois. Então não dá certo. Não tem como. Então o briquete é a mesma coisa. Então tu vai misturar, na mistura, tu vai botar a água. Então tu mistura o carvão com o ligante e a água, né? Então tu faz essa mistura e depois tu molda ele, né? Perfeito. Ô Bruno, antes lá no começo, né, você falou que tem uma variedade ali de ligantes, né, de aglutinantes, tá? Eu teria algum aglutinante ideal para isso, ou melhor, daqueles que você falou? Olha, não tem como eu dizer assim qual que é o melhor. Então por quê?
Porque o melhor para ti, vamos dizer, tu vai produzir briquete agora, né? Então eu vou começar a fazer a produção de briquete. Qual que é o melhor? Tu tem que analisar custo. Qual que é o que tem melhor custo-benefício para ti? Então o que é o custo-benefício para ti? Qual que vai custar menos, né? Sim. Então qual que vai agregar um valor menor na tua produção? Então pode ser que lá onde tu vai fabricar tenha uma farinheira, vamos falar assim, e lá eles têm um rejeito do trigo, então tu compra aquele trigo de varredura, que é um trigo sujo, né? Então tu pode utilizar esse tipo de aglutinante, não precisa ser um aglutinante puro, entende? E então tá perto de ti, é mais barato e não tem o custo de frete. Então esse que vai ser o aglutinante ideal para ti. Daí a gente vai fazer a proporção do ideal certinho. Também é fazer uns testes, né? Sim, fazer um teste também. Não adianta tu comprar aquele lá, ganhar, vamos dizer que pode ganhar e não fazer o que ele tem que fazer. Não fazer não aglutinar ou moldar, né? Sim, e tem a questão também que às vezes eu posso lá comprar um aglutinante barato, né? Pagar super barato nele, só que eu tenho que botar o dobro para fazer a função que o outro faz, né? Também, da porcentagem ali. Então também não... Tem tudo viabilizar um pouquinho. Então esse levantamento tem que ser feito de cliente para cliente, porque não tem como dizer não. Específico, né? É esse aqui, tu vai usar trigo e é o melhor que tem, é o mais barato, é o que vai ficar melhor. Não é bem assim. Não, tá certo, então teria que testar, né? Fazer os testes. Bruno, antes lá no começo, você falou também sobre submeter a mistura, né, a uma força. Tá? O que seria essa força? É somente apertar essa massa? Ou que tipo de força para produzir esse briquete? Como a gente leu lá bem no comecinho, que eu, na verdade, eu não comentei, que originou na China, lá eles faziam manualmente. Então, tem como fazer manual? Tem. Né? Quanto briquete você vai conseguir produzir num dia, manualmente? Quase nada, né? Vamos falar assim, então não vai ter vantagem nenhuma tu partir, vamos dizer, para um manual, né? Tem como fazer? Tem. Mas não é não aconselharia partir para esse caminho, né? Então, hoje tu tem dois tipos de equipamento. Então tu vai fazer a extrusão por uma extrusora, né? Ou a briquetagem por uma briquetadeira de roça. Então seriam desses dois meios, né? Certo. A extrusora é precisar com rosca, né? Isso, extrusão por rosca. Extrusão por rosca. E a briquetadeira de rolo são dois rolos que moldam faz uma pressão. Esse briquete, eles pressiona com uma força muito maior com a extrusora e também vai gerando os briquetezinhos. Perfeito, Bruno. Como vai água no briquete, né? Esse briquete, né? Eu teria que secar depois de moldar ele, depois de passar nessas máquinas? E por quê? Não, sim, respondendo a pergunta sim, tu tem que secar ele. Por que tu tem que secar? Porque tu botou água, né? Então o ideal lá no processo de produção, quando tu está desenvolvendo tua receita, né? É tu botar o mínimo de água possível, porque toda a água que tu botou, tu vai ter que dar um jeito de tirar. Porque o carvão não vai pegar fogo molhado, né? Não tem como pegar fogo molhado. Então, e até pela resistência dele, tu vai embalar um negócio molhado, pode criar bolor, pode mofar, daí tem algumas coisas, tem como corrigir essas coisas também. Eu tô secando, mas tá ficando um pouquinho de umidade, tá dando um pouquinho de mofo, um pouquinho de bolor. Tem como corrigir? Tem como corrigir isso ali também com alguns tipos de produtos. Certo. Dá para corrigir então se não secar 100%, né? Mas o ideal é sempre secar, né? Exatamente. Mesmo secando, às vezes tu não consegue eliminar 100% da água de nada, né? Tanto que tu tira o carvão lá, quando acaba de carbonizar, ele tem uma pequena umidade, ele tem uma faixa de 6% de umidade. Então depois que tu queimou, ele ainda tem um pouquinho de umidade, então ela ainda fica uma faixa de umidade ali. Tá, Bruno, e conta aí pra gente, como é que a gente seca esse briquete? Tá, como é que faz esse processo de secagem? O briquete ele pode ser seco, vamos dizer, quando eu acabei de fazer o processo de briquetagem, eu tenho que deixar um tempo de cura, tenho que dar um tempo para essa massa trabalhar a sombra, entende? Então eu deixo um tempo na sombra, eu posso jogar ele, deu sol, boto no sol de manhã, no final do dia eu recolho esse briquete também para ele não acabar absorvendo a umidade da noite, né? Então esse seria um jeito bem simples, né? Boto no sol, tiro do sol. Outra forma é aquelas estufas de
A estufa que o pessoal usa para fazer plantação de verdura, né? Plantação de verdura, isso. Protegem a verdura que está plantada. Aquelas lonas transparentes, né? Então tu faz uma estufa dessa, bota os briquetes lá dentro, tudo. De manhã tu abre para deixar dar circulação do vento, né? Isso é importante também, né? Ter a circulação de ar para secar o briquete, né? Para tirar a umidade dali, né? Tu tá secando ele, então tá expelindo umidade. Se tu fizer isso num galpão fechado, então tu vai tirar a umidade vai ficar toda ali e tu não vai conseguir secar ele. Tu tem que fazer essa ventilação, essa troca de ar, né? Então tu abre a estufa durante as laterais dela durante o dia, fecha à noite para não pegar a umidade de novo, que é o contrário daí, né? Perfeito. Dá para secar então dessa forma aí também. Sim, tem essas duas formas e também tem a secagem industrial, né? Que seria um tipo de estufa que tu vai injetar calor, tu vai controlar a umidade, tu tira... Controla o vento também, né? Faz a troca de ar, controla a intensidade de circulação do ar, né? Então seria o processo mais rápido hoje para secar o processo industrial, né? Que é a mesma coisa lá do comecinho lá, que quando se carbonizava existiam aquelas oquinhas que era botada tudo manualmente, que demoraria 7 dias para fazer a queima. Hoje tu já tira um forno de carbonizado em 12 horas. Então a mesma coisa é a estufa, então consegue secar muito mais rápido. E tem padronização daí também tipo, secando o briquete, vai ter a padronização usando a industrial, né? Sim, com certeza. Tu consegue toda estufada que tu tira, tu vai tirar ela correta, né? Então tu deixou numa estufa, nós falamos antes a estufa solar, vamos dizer assim. Isso, solar. ela também tu não consegue garantir, porque hoje pode dar um pouquinho mais de sol, daqui uns meses pega um inverno ali, não seca como secava antes, então tem uma variação ali. Na industrial não, né? Isso não acontece. Certo. Não, perfeito, Bruno, entendi essa parte de secagem aí. Bruno, eu estava falando com um dos nossos clientes, tá, nessa semana, e ele me fez a seguinte pergunta. Tá, ele tem em sua grande maioria, né, o pó já abaixo de 4 milímetros. Tá? Então ele tem lá uma quantidade de pó já, vamos dizer, quase ideal para fazer o briquete. Tá? Mas tem uma pequena quantidade de material no meio que é superior a 4 milímetros, é maior que 4 milímetros, né, que a gente diz que é no mínimo, né, tem que ter esse tamanho, ele tem maior. Teria como ele briquetar dessa forma, sem separar, né, ou teria que realizar a moagem? Não, se for uma pequena quantidade não tem problema nenhum. Então eu tenho na minha grande maioria de 4 até o pó, que está o correto. Eu tenho pedaços maiores no meio ali, uma pequena quantidade que é maior. Então, continuamos lá na analogia do cimento. Se eu boto um pouquinho de brita, fica uma massa boa. Se tu fazer isso com muita brita, então tu não vai ter uma massa boa. Assim é a mesma coisa nesse caso, com o briquete. Eu tenho um pouco de pó, eu tenho um pó e tenho um pedaço outro do grande no meio, ele vai dar um briquete bom também, pode ser que ele quebre ali, né? Mas tu não vai desintegrar ele vai só quebrar uma vez no meio, talvez, ou não. Também não tem. Tu não vai perder qualidade por ter um pouco ali. Né? Tem que ter bem misturado também isso aí, né? Tem que ser bem misturado. Para não ficar num canto lá, pegar os pedaços. Sim, não adianta, exatamente. Não adianta ter ali, vem só o pó, depois só o grosso. Tem que vir bem homogêneo, né? Também é bom bater bastante, né? Misturar bastante antes de briquetar, né? Outra pergunta, Bruno, tá? Que eu recebo de clientes, né? Que a gente recebe, né? Para fazer o briquete de carvão, né? Eu posso utilizar somente, né, a munha de carvão que sobra do processo da fabricação do carvão da madeira, né? Ou existe algum outro tipo de material que eu poderia carbonizar, né, e fazer o briquete? Tá, a gente tratou agora só do rejeito que sobra da carbonização da madeira. Na madeira. Então esse rejeito ele é ótimo para fazer um carvão de churrasco, ou siderúrgico, ou qualquer outro tipo. Porém, eu posso sim carbonizar materiais. Então eu posso carbonizar caroço de açaí, bambu, pode carbonizar a casca do arroz. Casca do arroz também. Então também tu pode carbonizar ela, serragem, maravalha. Então tu pode carbonizar esses materiais todos, tem uma infinidade de materiais que tu pode carbonizar e fazer o briquete. Então e também vai ter um poder calorífico tão bom quanto, né? Claro que em alguns casos é bom fazer uma análise
tu faz uma pequena realmente quantidade. vai dar nesse poder de calor, né? Exatamente, faz uma pequena quantidade de material ali, faz uns briquetes e faz um teste de queima para ver se ele está dando temperatura, se está dando durabilidade. Mas tudo que for vegetal e carbonizado, tu pode fazer briquete. Então, o coco verde, tu pode carbonizar o coco verde utilizando aquela fibra, o endocarpo também, que é a parte interna que é a mais dura, carboniza tudo e briqueta também, não tem problema. E dá um briquete muito bom. Excelente qualidade, né? Por ser fibroso, né? Ter essa fibra ali, ele dá maior durabilidade, né? de queima, né? Isso mesmo. É bacana, Bruno. Bruno, a gente já conversou também, tá, sobre o briquete gourmet, né? Que tem um pessoal já comentando sobre esse tipo de briquete, né? Como é que funciona esse briquete gourmet? Tá, o briquete gourmet, o que ele é? Tu vai pegar tudo isso que a gente falou agora, a gente produziu o briquete, só que lá no processo de mistura, tu vai acrescentar alguma coisa que vai dar um sabor, vamos dizer, um cheiro, que vai dar uma espécie de defumação no alimento que tu tá. Vai dar um aroma, né? Bem isso, vamos dizer, vou botar bacon, vou botar hortelã, ou seja, qualquer aroma que tu quer que fique já vi botar na carne, né? Aquelas de árvore frutífera, né? Que dá um aroma também, bom quando queima, né? É bem isso mesmo. O que tu quiser botar ali, para dar esse gostinho diferente no alimento, tu pode botar. Claro, teria que fazer uns testes também, né? Tem que fazer uns testes, qual que fica bom, qual que não fica. Às vezes eu boto um limão lá e não fica aquelas legal, coisas, né? às vezes fica ótimo. Então é bom fazer uns testezinhos para ver como é que vai se comportar também, né? Perfeito. E qual que seria a composição nesse caso? Tá, composição depende um pouco. Existe dois tipos ali. Tu pode acrescentar essências, né? Químicas, que todos os alimentos têm, né? Então, compra um salgadinho de bacon, não tem bacon nenhum lá dentro, né? É só salgadinho. Só essência, né? Só né? essência de bacon. Então, assim tu faz também no briquete. Então, tu acrescenta essas essências, né? E tem também a opção que nem tu falou, das lascas das árvores frutíferas. Tu pode botar em lascas pequenas. Elas verdes, sem carbonizar. Sem carbonizar, Tu usa elas verde ou o pó, né? A lasca ou o pó, para fazer também exatamente essa mesma função que a essência faria, né? Perfeito. E faz hoje até em vários alimentos. Tem uma ideia de composição dessas essências? Olha, composição varia muito teria que fazer testes daí. Daí é a base do teste mesmo, botar 1%, 0,5%. É uma coisa nova que está surgindo, né? Esse briquete gourmet. Esse agora esse é um pouco mais novo. Aqui no Brasil, principalmente, está começando agora, né? Eu vi que tem gente fazendo esses testes aí, né? Mesmo com as lascas, né? Com essas essências. Tiveram até clientes nossos que tiveram bons resultados já. Ainda não botaram no mercado, mas já está desenvolvido, vamos falar assim, né? Perfeito, Bruno. Agora que a gente conversou já quase tudo sobre o briquete, né? Vamos para a última pergunta, tá? Onde esses briquetes são usados no mercado, né? Como, né, são embalados e comercializados? Como é que eu vou vender esse briquete? Tá. Aonde que eu vou vender esse briquete? O briquete, o que ele é? Ele é carvão, certo? Não é um carvão que todo mundo conhece. Ele veio de um pó, tu processou ele, fez um briquete de carvão, então tu vai inserir ele no mercado em qualquer lugar, substituindo o carvão comum. Então vamos falar de churrasco. Então tu vai vender o teu briquete de carvão no mercado como tu venderia o carvão comum. No mercado, conveniência, em todo local. Todo local. O local que o pessoal comprar uma cervejinha, né? Pizzarias, qualquer lugar que tu usa carvão, tu usa briquete de carvão, certo? Então também tem a linha da siderúrgica. Tu pode usar ele a siderúrgica usa o carvão para ajudar a derreter o minério, para fazer o ferro gusa, que eles falam, ferro gusa. Então tu substitui o carvão normal nesses casos também pelo briquete de carvão. Tanto eu acho que é um mercado, um dos maiores, o maior mercado nacional seria nessa área, que é o maior consumidor de carvão. O maior consumidor de carvão do Brasil nas siderúrgicas. Então um outro meio também é a exportação, que cresceu muito no Brasil, de carvão, briquete de carvão.
E também, como eu falei, qualquer lugar que tu use o carvão, tu vai substituir o carvão com briquete de carvão. Perfeito. Né? No demais, vamos deixar para o próximo episódio, para nós não se estender muito também, né? Exatamente. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Até a próxima. Só não esquece de deixar o like no vídeo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Por favor, deixe nos comentários que eu e o Bruno a gente vai estar respondendo vocês, tá? Também nos siga nas redes sociais, né? Facebook e Instagram, Lipel Cargotec, tá bom? Uma boa noite. Boa noite, valeu. Valeu.